Oi, gente linda, olha só, nossa aula de português está por aqui, tá? Bora lá, abre o teu livro na página 36, tá certo? Bora lá, gente. Olinda, capítulo novo, tá? Eu encontro em cena, olha só. Vamos lá? Então, o que é que eu vejo? Observe a imagem, vamos conversar. O que é, que lugar é esse? Eu acho que deve ser um circo, né, gente? O que as pessoas estão fazendo? Tá, tem um violão, né? Eu tô ali com sorvete. Como elas aparecem estar se sentindo? Parece estar feliz, né? Porque estão sorrindo. Agora, o que eu sei, você costuma ir ao teatro? Pois é, não, então aqui não é um circo, é um teatro, tá? Parece que tá um teatro, né? Já assistiu alguma peça? Que emoção sentiu? Alguma vez participou de alguma apresentação teatral? Como foi? Então, então é uma peça, não é um circo, parecendo um circo, né? Tem até escrito aqui do lado, encenação da peça A Linha Mágica por A Fábula Companhia 2014, certo, gente? Então tá escrito aqui do lado. Eu já fui ao teatro, é muito bom, a emoção é ótima. E eu acho que não deu tempo de fazer com vocês, mas eu amo trabalhar com peças. E eu vou, Deus quiser, a gente vai estar voltando esse ano sim, né? Esse ano e vamos estar fazendo atividades com peças, sim, que é muito legal, é muito importante, certo? A gente já tinha acabado esse capítulozinho aí que a gente começou anteriormente, não foi? E agora a gente está no capítulo 2. Nesse capítulo 2 a gente começou aí falando sobre essa peça, né? Ai, me perdi aqui no livro, tanta coisa. E vamos aí agora então para a página 37. Na página 37 tem um texto bem legal e você vai ler os trechos no texto dramático, observe como é organizado de formas diferentes as narrativas que você já leu, tá? Então ia ser bem legal se a gente tivesse sala, porque cada um podia fazer um personagem. Um podia ser Pedro, outro Lisa, outro Pedro, então ia ficar a mulher, ia ficar bem legal. Mas como não tem, então você vai lendo aí, faz de conta que eu sou um e você é outro, tá? Então o texto é grande e tem algumas atividades pra gente responder. Vamos lendo A Linha Mágica. Lisa se apaixona, Lisa se aproxima de Pedro e começa a canção Pipa. Eles atravessam o palco, mas a música para de repente. É uma encenação mesmo, gente, bem legal. Aí Pedro fala: eu não quero linha. Lisa: quebrou, vai cair longe, Pedro. Minha pipa, vamos lá pegar? Lisa: eu não vou. Pedro, é uma floresta super escura lá. A gente acha. Eu vou para casa, tem lição, aquele ditado, lembra? Vou fazer depois. A gente se vê amanhã. Eu vou lá. Boa sorte. A Elisa sai. Aí Pedro vai em busca da pipa, pedindo ajuda à plateia. Ela dá uma volta por fora do palco, olhando para cima, a interação e improvisação da plateia. Cadê minha pipa? Ela caiu. Alguém viu minha pipa por aqui? Aí Pedro: será que caiu lá mesmo, dentro da floresta? Aí a animação, o cenário, a floresta, a música. Quando Pedro olha para o palco, este já se transformou em uma floresta. Mudou, porque é um teatro, né, gente? Luz verde. Pedro está num lugar desconhecido. Ele entra na floresta e dá uma olhada para a plateia. Ele está um pouco apreensivo, mas também fascinado. Procura por cima, por baixo, aí de repente aparece a pipa, pendurada no alto, atrás dele. As crianças indicam o objeto. E ele finge que não vê. E as crianças, dizendo que está lá. É igual a gente quando está na escola, que está fazendo um cenário, né? Vocês estão vendo não sei o que, aí a pessoa faz de conta que não está vendo. E a pessoa tá ali, todo mundo gritando, né? É a mesma coisa do teatro. Só que bem mais gente, né? De repente aparece a pipa e tal, aí finge que não viu a pipa. Isso na página 39, tá, gente? Aí o público ajuda a achar
Então ele tenta pegar a pipa 2 vezes. Aí fica bem frustrado, bate o pé, insatisfeito, e vai tentar uma terceira vez, quando surge atrás dele uma mulher misteriosa. Gente, eu tô aqui lendo e tô imaginando vocês fazendo essa peça. Muito bom, vamos fazer ela quando voltar. Aí aparece uma mulher, tá? É outra pessoa no cenário. Não é Elisa, porque a Elisa já foi embora, né? Mas... Aí a mulher diz, né? Diz, mas quanta insatisfação, Pedro? Aí Pedro diz, como você sabe meu nome? Em vez de responder, ela desviou olhar para a pipa, tentando pegar alguma coisa. Pedro, pulando e não tinha interessado nela, e é que a minha pipa foi presa ali na árvore. Ficou presa. Ele mostra a carretilha, o carretel dele. A linha quebrou. Aí a mulher diz, a linha? Tem uma linha também. Ela mostra um novelo que está escondido atrás dela. Que linha é esta? O que é essa linha? Ele pergunta. Sabe que esta aqui é mágica. Olha só. Mágica? É uma linha mágica, é. Como assim? Esta aqui é uma linha da sua vida, Pedro. Ele tenta pegar. Nossa, bem interessante. A linha da vida dele. Aí a mulher diz, tirando o novelo ao alcance dele. Cuidado, não toque nela. Não pode puxar. O tempo passa mais rápido, sabe? A sua vida vai pular para frente. Nossa, Pedro disse, né? Aí a mulher falou, basta dar um leve puxãozinho na linha e 1 hora vai passar como se fosse 1 segundo. Pedro, 1 hora? 1 segundo? 1 hora e um dia, uma semana, um mês. Você quer, Pedro? Aí durante esse diálogo a mulher oferece e afasta a linha de Pedro. Pedro fica dividido entre a vontade de aceitar ou não a oferta. Quero, Pedro falou. Tem certeza? Aí Pedro, depois de hesitar, ele pensou e disse sim, né? Eu quero. Então, aí a mulher disse, então é sua. Ela coloca a linha mágica na mão dele e pega a carretilha de pipa. Mas Pedro, toma cuidado, viu? Você tem que guardar a linha em segredo. Senão, ela não vai funcionar. Usa isso aqui. Ela aponta para a sua cabeça. A linha não é um brinquedo, viu? Se você usar demais, a sua vida vai passar assim, ó, num piscar de olhos. Sempre pense bem antes de usá-la, Pedro. A pipa cai da árvore em que estava pendurada. Pedro a apanha no chão. Pedro, virando-se, olha para a mulher. Olha, caiu, mas a mulher já tinha desaparecido para a plateia. Vocês viram uma linha mágica? Será que é verdade? Pedro sai de cena intrigado. A linha mágica é um teatro, né? Sei Taylor. Então, olha só, é bem interessante. É um teatro e uma linguagem poética, né? Falando sobre... Então, deixa eu ver só o finalzinho aqui que diz. Ficou curioso para saber a continuação? Será que essa linha é mesmo mágica? Faça as atividades da página e leia mais um trecho do texto da página 48. Então, tem lá no final, na página 48, depois a gente vai ler a continuação, mas eu não vou ler agora, porque, olha, a gente vai ficar no ar. Será que é mágica? Será que não é mágica? Então, a linha está simbolizando a vida, né? É como a gente diz, hoje eu tenho 10 anos, mas eu queria ter 15. Então, a tempo a gente não pode pular etapas, porque a gente não vai viver, professora, mas eu queria, né? Então, o tempo, ele passa rápido, certo? Então, teve toda essa analogia, essa simbologia aí. E aí, vocês, para conversar e compreender o texto, vocês vão responder a página 41, que diz assim: um pouco de conversa. Conversa com os colegas. O que poderá acontecer com Pedro? Na letra A. Aí você vai responder no caderno, que não tem espaço. É sugestão sua, tá bom?
Aí na letra B, ao ler o texto, você conseguiu imaginar como as pessoas, como são os personagens, as cenas, os cenários, somente pelas indicações? Dá para responder aí mesmo, né, gente? Se sim, se não. Ao dar um novelo a Pedro, a mulher lhe diz: sua vida vai passar assim, ó, num piscar de olhos. Que gesto ela teria feito acompanhado da fala? Ela não fez assim, não, com a mão, não. Ela fez ao piscar de olhos, então ela deve ter piscado o olho mesmo. Então, para a gente compreender, tem assim: o texto é um texto dramático, né? É um texto dramático escrito para ser ensinado, isto é, representado por atores, acompanha a leitura, em um palco para uma plateia. Quando é ensinado a linguagem verbal, vocês viram que eu usei essa linguagem verbal, né? Olha, vocês viram que eu usei essa linguagem verbal. O texto combina-se com a linguagem gestual. Então, você fez uma linguagem verbal, como eu li para vocês, assim, olha, aí aconteceu isso, aí fui parando. Então, o meu gesto mudou, minha fala mudou. Quando era um menino, eu estava falando de um jeito. Quando era mulher, eu estava falando de outro. Então, tudo isso tem a diferença. E imagina ensinando, né? Aí eu vou ter que levantar, aí eu vou ter que falar de uma forma, certo? Então, a expressão e a ação dos atores para transmitir a emoção, para não ficar aquela coisa parada, provoca a expressão de garantir o entretenimento do público. Como o Pedro ficou, olha, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Para poder o público se interagir. Ele é constituído de um texto principal, que são as falas das personagens. O texto principal são as falas. Há também um texto secundário, que são as rúbricas. Isto é, as indicações do cenário, fundo musical, o fundo musical, né? Que é os gestos, as entonações, a voz, movimentação dos atores. Então, por que, professora, o principal é a fala? Porque senão a gente não sabe de nada do que acontece. E depois todo o cenário. Imagina, você está no cenário e daqui a pouco aparece outro cenário. É maravilhoso, né? Então, segundo, você vai responder quais são os personagens que aparecem no texto. Aí dá para ler aí, né? Teve Pedro, tá? E duas mulheres aí, vai lá. Aí tem o terceiro. No início do texto, a música Pipa, que acompanha a brincadeira do menino para de repente. O que aconteceu nesse momento? Tem que ler o texto para responder. No quarto, qual a mudança do cenário? 4 para o cenário 5, tá? Qual foi? Aí você vai escrever. Ai, tá bom, gente? Página 42 e 43, responder também. Olha só, vai lá. Tem a pipa, tá bem colorido, tá bem legal aí, tá bem bonitinho, tá? Pelas pistas que o texto dá, qual das imagens a seguir está mais próxima das características da floresta da história? Marque um X a resposta, tá certo? Então tem uma floresta aqui e outra. Então vai lá e marca um X da característica. O que você observou no texto ao assinar a imagem? Aí você vai dizer, né? Se a floresta é uma floresta super escura, o texto ela tá falando. Se quando o Pedro olha, a floresta se transformou, ela ficou verde, então você vai dizer tudo aí. Sexto, qual é o personagem gerador de conflito da história? Por quê? Gerador de conflito é aquele que mudou totalmente a história, que tinha já o cenário da história, tinha a Pipa, tinha a Lia, tinha o menino, tinha a Lisa, mas aí apareceu outro personagem que deu um significado novo à história. Já deu para entender quem é esse personagem, né? E o porquê você vai explicar. Aí o texto tem a monólogo, tem o diálogo e a parte. Tudo isso é para falar sobre teatro. Um teatro de monólogo é o quê? O texto dramático pode haver 3 tipos de fala. O monólogo. O monólogo é quando o personagem fala consigo mesma, expondo seus pensamentos. Tem texto, tem peça que é só um monólogo. Por exemplo, eu estou aqui, mas eu estou falando com vocês. Mas somente eu estou falando. Então é um monólogo. Só eu estou falando os meus pensamentos, as ideias dos livros. Certo? O diálogo é quando 2 ou mais personagens conversam. Tá certo? Então, quando eu vou lá, entro lá no grupo, aí você fala comigo, eu converso com você. Isso aí já é um diálogo. Agora, a parte é quando os personagens fazem comentários sem que o interlocutor ouçam, geralmente dirigido à plateia. Foi o que aconteceu. Gente, vocês estão vendo a Pipa? Vocês estão vendo a Pipa? Já é um comentário à parte, certo? Sétimo,
Quais os tipos de fala possível reconhecer no texto? No texto teve o quê? Teve monólogo? Ele ficou falando sozinho? Acho que não. Teve diálogo, teve a parte, aí você vai marcar o X. O X não é, eu nem vou mostrar aqui como já está marcado. Tem 3 quadradinhos, não vou dar a dica, não é um só não, tá, gente? Pode ter mais de um. O 8º, na página 43, vai lá. Estou explicando. Em determinado momento da história, Pedro pede ajuda à plateia para encontrar a pipa. Que sensação essa interação de personagem com a plateia provoca no espectador, tá? A pessoa se sente fazendo o quê? Já estou quase falando, par da história, participando da história, tá? O 9º, nos termos narrados, o narrador é um elemento muito importante, né? O narrador é aquele que vai contando a história, tá certo? Se der uma paradinha no vídeo é porque não deu mais espaço, mas eu quero que vocês façam até a página 43, tá? Pronome pessoal a gente não vai fazer hoje, tá certo? Então você vai respondendo de olho na linguagem, gente e cadê? Vou fazer 2. Pedro, vou fazer depois. A gente vê amanhã. Eu vou lá, tá? Então você vai responder aí também. Responde o 9º, os textos narrativos importantes, elementos importantes que tem. Geralmente tem o narrador, aquele que conta a história, apresentador, tem quais são os possíveis leitores do texto dramático. Então, são quem? Atores, diretores, então vai lá. Leia essas falas de Pedro. Vai, Sara, para aí, diz, já vai!